Bom, se tudo deu certo, este vídeo está saindo no dia 28 de setembro de 2020 e hoje então completa-se um ano desde a nossa última conversa sobre o segundo volume de Fausto do Goethe. E eu resolvi deixar esse tempo, fazer essa data comemorativa, digamos, justamente para poder, enfim, pensar em como um livro dessa magnitude pode às vezes desvirtuar os nossos planos, enfim, como que um livro desse às vezes exige um pouco mais de tempo para que a gente pense, repense, leia, releia, para finalmente a gente poder comentar um pouquinho sobre a nossa leitura. Então, no vídeo de hoje nós vamos encerrar a nossa leitura conjunta aqui do Fausto, da segunda parte do Fausto, que é um dos livros mais importantes, não apenas do Goethe, mas também da literatura alemã. No meu vídeo passado, dentro desse projeto, eu falei que existe no segundo livro um deslocamento do universo cristão que marcava o primeiro volume de Fausto para um universo pagão que vai estar muito presente aqui nesse segundo livro. E isso se traduz esteticamente em uma aproximação de vários elementos associados ao classicismo nesse segundo livro, ao contrário do primeiro livro, que era muito mais próximo de uma estética ligada ao romantismo. Por isso aqui valores como a beleza, a mitologia, a louvação à natureza e a harmonia vão ser determinantes para que algumas relações se estabeleçam entre esses personagens. Por isso, a arte vai ganhar aqui certa centralidade, já que por meio dela se estabelece a harmonia entre o humano e a natureza, segundo, digamos assim, ditava o classicismo de Weimar, que se apoiava na filosofia do Kant, que via o sujeito como um ser naturalmente limitado pelos seus sentidos. Então, o ser humano é um ser limitado pelos sentidos. E essa limitação é aquilo que o Fausto quer contornar por meio do pacto que ele estabeleceu com Mefistófeles, já que ele tem uma aspiração pelo infinito e pela totalidade das experiências humanas. Outra coisa muito importante e que eu comentei no vídeo passado é que se no primeiro livro nós tivemos a contração do cristianismo e os interesses circunscritos ao pequeno mundo da subjetividade e do amor do Fausto pela Margarida, agora nessa segunda parte do livro, nessa segunda parte da tragédia, o que se observa é a expansão própria do paganismo e um interesse que se aproxima do grande mundo da tradição helênica e da política. E talvez a isso se deva a centralidade do ato que mostra a aproximação entre o Fausto e a Helena, porque essa aproximação diz respeito a um conflito que é de ordem amorosa, mas que é também um conflito de ordem política. Não por acaso, logo em seguida a esse encontro entre Fausto e Helena, acontece ali uma guerra civil na qual Fausto e o Mefistófeles terão um papel determinante, pelo menos para um dos lados. E, inclusive, mesmo o pacto feito entre os dois adquire aqui nesse segundo volume contornos muito mais políticos, talvez porque, do ponto de vista simbólico e espiritual, a influência do Mefistófeles se restrinja ao universo cristão, como ele havia afirmado lá durante a Noite de Valpurgis clássica, como nós vimos no vídeo anterior. E o que nós temos aqui neste livro, então, é o universo pagão. Então, primeiro, se a gente for parar para pensar, nós tivemos um pacto econômico firmado entre o Mefistófeles e o chefe de Estado, logo na primeira parte aqui dessa segunda metade do Fausto, E esse pacto econômico, digamos, culminou na criação do papel moeda, que funciona quase como uma mágica inflacionária, uma mágica da inflação que milagrosamente melhora a economia daquele reino ali em que se passam as primeiras cenas dessa segunda parte de Fausto. Depois, nesse momento em que nós vamos comentar hoje,
acontece um pacto que tem uma característica mais militar, digamos assim, e que levou à vitória o lado apoiado pelo Fausto e pelo Mefistófeles durante a Guerra Civil. E é graças a essa tensão entre o cristão e o pagão que o Goethe tenta, e acredito que eu tenha falado isso também no vídeo passado, que o Goethe tenta aproximar esses dois universos em vários momentos, como por exemplo, ao descrever a Arcádia em que Fausto e Helena passam ali o seu idílio, como sendo uma terra de onde mana leite e mel, que é algo muito bíblico, por assim dizer, né? Ou a descrição é muito próxima disso. E outro momento em que é possível observar essa aproximação entre o universo cristão e o universo pagão é aquele em que o Goethe sugere uma aproximação entre o sacrifício de Isaac, que é narrado no livro de Gênesis, né? Isaac era filho de Abraão, e Abraão levou o próprio filho até um monte para poder, enfim, provar a Deus até onde iria a sua devoção, mas aí chegando no alto do monte, Deus havia preparado ali um holocausto mais apropriado, digamos assim. Então, essa narrativa bíblica acaba sendo aqui aproximada ao possível sacrifício futuro da Helena, que é apenas sugerido aqui em dado momento. Porque em ambos os casos, a pessoa a ser sacrificada tinha conhecimento do sacrifício em si, mas não sabia do seu papel em todo aquele ritual. Pois bem, nós tínhamos parado então na noite de Walpurgis, quando o Mefistófeles se torna ali uma espécie de personificação da feiura, o que vai servir muito bem de contraponto a toda a beleza personificada pela Helena ao longo desse seu idílio com o Fausto aqui nas cenas subsequentes. E é ainda durante a noite de Walpurgis que o Mefistófeles tenta se aproximar do universo pagão, e agora nós sabemos que deu certo porque nessas cenas subsequentes ele vai aparecer interpretando o papel de Phorcys, que é uma das, enfim, criaturas da mitologia grega. Além disso, durante a noite de Walpurgis, o Fausto acaba perdendo um pouco do seu protagonismo, e isso continua nas cenas subsequentes, já que o Fausto só vai aparecer depois de algumas cenas, né? Ele vai aparecer bem pra frente na narrativa aqui dessa peça. E mais no final da noite de Walpurgis, o homúnculo atinge a sua totalidade ao se dissolver ali nas águas do mar Egeu. Então, a Helena, ela surge depois da noite de Walpurgis quase como uma Vênus depois dessa dissolução do homúnculo no mar Egeu. E curiosamente, esse surgimento vai ser definido em uma nota aqui como sendo fantasmagórico, no sentido em que a palavra fantasma tem a mesma raiz da palavra simulacro. É como se a Helena fosse uma aparição, um personagem que tem o seu estatuto como personagem ontologicamente exposto, ou seja, o Fausto aqui, teoricamente, por mais que nós saibamos que ele é um personagem, nesse universo narrativo criado aqui pelo Goethe, ele é real, ele é tão real quanto as coisas que o circundam. Já a Helena não, ela é uma figura que não está no mesmo plano de existência de outras figuras. Ela é reconhecida como um personagem graças, pelo menos pelo Mefistófeles, graças a esse seu surgimento fantasmático ou fantasmagórico, enfim. Mas independente disso, o fato é que a Helena recupera os valores, como por exemplo a beleza e a harmonia, e também recupera uma estética quando nós pensamos na rima e na métrica, que são elementos ligados ao universo clássico, que vai aos poucos se aproximando de valores românticos personificados aqui pela figura do Fausto. E é sempre bom lembrar que no período em que o Goethe estava escrevendo aqui o Fausto, havia uma rusga entre os românticos e os neoclássicos. E essa rusga ela se estende até quando a gente pensa, por exemplo, no grupo de Iena e no grupo de Weimar, né? E eu acredito que eu já tenha comentado um pouco sobre isso nos vídeos anteriores. Mas então veja, a grande questão
entre esses dois grupos é que um queria dar continuidade à postura clássica, ao passo que o outro queria consolidar todas as conquistas estéticas, ideológicas e filosóficas do romantismo, sobretudo aquele romantismo mais ligado ao idealismo, enfim, acredito que eu também já tenha passado por isso em vídeos anteriores. Então veja, de certa maneira, o Goethe ele vai tematizar toda essa rusga ao falar, né, ao fazer essa oposição entre o clássico simbolizado pela Helena e o romântico simbolizado pelo Fausto, mas ele também vai oferecer aqui, na segunda parte da tragédia, uma solução para essa rusga ao propor que Helena e Fausto têm um filho que vai representar uma poesia que não é nem clássica e nem romântica, mas tem elementos de ambas as estéticas. E mesmo quando nós pensamos que aos poucos o Fausto e a Helena vão, digamos, completando as rimas um do outro, isso tudo já indica esse processo de harmonização proposto pelo Goethe, que aproxima o clássico e o romântico, o grego e o germânico, e por aí vai. Não por acaso, o Goethe recupera aqui a tradição só para rasurar essa mesma tradição em seguida, porque não é aqui, por exemplo, a Helena que vai até o tempo do Fausto, é ele quem se desloca temporalmente até o momento em que Helena está ali presente, o que confere maior importância a essa personagem feminina do que ela tinha, por exemplo, quando nós pensamos no mito transcrito pelo Marlowe, né, sobre o qual nós já conversamos aqui em algum momento do passado também. Então veja, por tudo isso, apesar de não ter uma relação muito aparente com o principal eixo temático central aqui do Fausto, que é a história toda do pacto, ainda assim essa aparição da Helena cria um ponto de culminância, segundo a nota de introdução aqui de um dos capítulos, né, ou melhor dizendo, de uma das cenas, essa aparição da Helena acaba criando esse ponto de culminância, e graças a isso, então, essa cena recupera e antecipa elementos de todo o resto da peça, demarcando com isso o afastamento completo do Fausto de toda aquela realidade anterior, sobretudo durante aquele período do idílio em que ambos se refugiam em uma espécie de Arcádia poética ali criada pelo Fausto. E outra coisa bastante interessante é que logo de início a Helena é apresentada como uma heroína em conflito que problematiza o seu lugar de mulher porque ela causou muita desgraça a tanta gente que, enfim, se aproximou dela de uma maneira ou de outra ao longo de toda a tradição literária. Então veja, mesmo nessa problematização, a Helena ela já se mostra como uma personagem que tem consciência disso. Então ela vai recuperando esse seu passado literário até o momento em que ela é evocada, digamos assim, nesse universo criado pelo Goethe aqui. Então, nesse monólogo inicial, uma coisa bastante interessante é que a Helena ela assume uma função narrativa que tradicionalmente caberia ao coro, dando início a um expediente muito interessante entre a unidade e a multiplicidade de vozes do coro, já que ao longo de todo o terceiro ato, o coro passa por vários processos de agregação e desagregação graças ao Mefistófeles, que aqui assume o papel de Fórquias. E assim, enquanto a Helena acaba personificando a beleza, como eu disse, Fórquias vai representar toda a feiura. E, portanto, dentro dessa lógica neoclássica, ao representar a feiura, Fórquias também representa o mal. E daí, sobre isso, na página 565 desta minha edição aqui, existe um momento bastante interessante em que é dito o seguinte: essa daqui é a Helena descrevendo Fórquias, sem saber que na verdade estava descrevendo Mefistófeles. Temor vulgar não cabe à filha real de Zeus, e a fugaz leve mão do medo não a toca. Mas o horroroso, e esse horroroso está em letra maiúscula, isso é bastante significativo, mas o horroroso,
oriundo em eras primordiais do seio da mãe noite, e que qual flame a nuvem inda o ígneo ventre da montanha em formas múltiplas vomita, até do herói o viril peito abala. Então veja, a Helena ela se coloca como essa figura heróica, que não se abala por nada, mas ao mesmo tempo ela diz, a visão de Fórquias é tão repulsiva que mesmo o peito do maior dos heróis se abalaria ante tal visão. E aliás, a cena em que Fórquias aparece pela primeira vez é significativa porque faz lembrar aqueles paradoxos que o Mefistófeles usou para se apresentar logo no livro 1, lá no quarto de trabalho do Fausto, né? Quando ele surge, ele diz, sou parte da energia que o mal pretende e o bem sempre cria. E aqui, nessa cena, né, da segunda parte da tragédia, o Mefistófeles aparece como Fórquias, enquanto a Helena está ali parada no umbral, ficando entre o dentro e o fora, a luz e a escuridão, o espaço aberto e o espaço fechado, o conhecido de fora e o desconhecido de dentro. Então é bastante interessante perceber esse jogo entre essas duas personagens, porque é como se a Fórquias, essa feiura, surgisse de dentro da beleza e se expusesse ali aos olhos de todos. E durante essa apresentação de Fórquias, o coro a repreende, porque ela se mostrou ali a Apolo, que é simbolizado pelo sol. Isso porque a feiura só poderia ser apreendida pelos sentidos humanos, já que são sentidos limitados, enfim, ao passo que os deuses, a eles cabe sempre a beleza. Então é bastante interessante, porque esse trecho me fez lembrar muito de toda aquela discussão proposta pelo Kant, que eu comentei no vídeo anterior, porque, veja, essa, digamos, predisposição a aceitar a feiura é própria do ser humano porque, uma vez que nossos sentidos são limitados, eles acabam se acostumando àquilo que é desarmônico, aquilo que se afasta da beleza. Já os deuses, como eles têm essa visão absoluta da realidade, a eles não cabe ter de lidar ou ter de se confrontar, enfim, com nada que remeta à feiura. E daí na página 575, né, durante essa apresentação, né, é dito o seguinte. Então veja que isso daqui é o coro se dirigindo ao Mefistófeles barra Fórquias. Monstro, ousas tu, junto à beleza, exibir-te ante o olhar penetrante de Febo, que é Apolo? Mas surge à vista ainda assim, já que ele o feio não contempla, assim como seu divo olhar nunca a sombra avistou. Mas nós, mortais, obriga fado mísero, infelizmente, a inexprimível dor visual que a imagem do hórrido hediondo há de sempre influir em quem amor tem ao belo. Né? Então é bem aquilo. As limitações dos sentidos humanos acabam fazendo com que a gente esteja mais apto à feiura, ao aceitar, a se defrontar com a feiura, do que os deuses. Mas então veja, por tudo isso se estabelece desde o início uma tensão entre Fórquias e as coristas, mas ainda assim, sob essa nova identidade, o Mefistófeles passa a pertencer àquele universo pagão, contornando a sua dificuldade vista lá na noite de Walpurgis clássica. E durante toda essa discussão, Fórquias vai desfazendo o coro ao dispensar uma a uma as coristas. Então veja que nós temos aqui uma dissolução da unidade, que é um valor muito importante ao romantismo, né? O romantismo é essa estética que sobrevaloriza a noção de indivíduo. E aqui esse indivíduo que é ali, digamos, tematizado ou alegorizado pelo coro, vai aos poucos se desfazendo conforme Fórquias vai dispensando as coristas. Tanto que essas personagens só voltam a ser o coro, só voltam a ser uma unidade, de fato, quando surge o Fausto, que representa nessa estrutura aqui todo o elemento romântico. E o Fausto acaba entrando em cena depois que o Mefistófeles, usando de sua alevosia, sugere que a Helena está em perigo, que ela seria sacrificada e que Menelau estava se aproximando, de modo que, diante dessas circunstâncias,
o Fausto seria a única salvação possível para ela, como de fato ele é, já que graças ao Fausto, o elemento clássico não apenas é salvo, mas também persiste, já que ele e Helena acabam tendo um filho. Mas enfim, uma vez que a Helena e as coristas já estão ali sãs e salvas dentro da fortaleza do Fausto, vai se estabelecer aqui na peça uma espécie de Misenabime, como aquele que nós vimos no prólogo no teatro, seguido do prólogo no céu. E daí, sobre esse processo de Misenabime, ou seja, sobre essa construção de uma peça dentro da peça, etc., na nota que a nota de introdução à cena Pátio Interior de uma Fortaleza, que está na página 627 dessa minha edição, é dito o seguinte: uma vez que Helena e as moças troianas continuam sujeitas à presumível ameaça do rei Menelau, a qual impulsiona a ação, e não se deslocam espacialmente, Goethe preserva neste ato, que tem o estatuto estético e ontológico de peça dentro da peça, as unidades aristotélicas de ação e espaço. Contudo, a terceira dessas unidades, o tempo, é submetida a um tratamento verdadeiramente fantasmagórico, pois de maneira alguma o poeta procurou circunscrever a duração da peça a um período do sol ou pouco excedê-lo, conforme prescrevia Aristóteles no capítulo 5 de sua Poética. Nada menos do que 3 milênios são sugeridos nessa fantasmagoria clássico-romântica. Né? Então veja que nessa cena aqui, que é introduzida por essa nota que eu acabei de ler, você tem esse, digamos, esse alongamento do tempo que é bastante interessante, porque isso vai acabar lançando o Fausto depois no tempo histórico, mas eu vou chegar nesse ponto em algum momento do futuro. Mas enfim, o fato é que a partir dessa cena existe todo o idílio entre Fausto e Helena, tanto que esse trecho parece muito mais próximo daquilo que nós tínhamos no livro 1 do que das coisas que nós temos nesse segundo livro, principalmente porque essas cenas elas acabam descrevendo um envolvimento amoroso que corrói o tempo. Porém, como é dito aqui nessa nota, nós temos depois essa passagem do tempo que vai acabar, digamos assim, cobrando ali o seu lugar, uma vez que surge no meio desse idílio o Mefistófeles, que funciona como uma espécie de consciência histórica que reconhece que tudo aquilo que Fausto e Helena estavam passando não passava de uma fantasia, de um simulacro, tanto que ele não cobra o Fausto pelo pacto, apesar de Fausto estar ali se sentindo completo ao estar do lado de Helena. Então, por um lado, nós temos o Eufórion, que é o filho de Helena e de Fausto, e o Eufórion ele aparece aqui como uma homenagem ao Byron, que teve uma vida bastante tumultuada, pelo que eu pude entender aqui. E mais do que isso, o Eufórion ele acaba aparecendo aqui como uma espécie de personificação da própria poesia. E daí na página 680, durante uma daquelas notas de introdução ao capítulo, no caso aqui a cena se chama Bosque Frondoso, na página 680, ao comentar sobre Eufórion, como é o nome dele mesmo? O Marcos Vinícius Mazzari, ele comenta aqui, ele descreve o Eufórion como sendo uma alegoria das asas da poesia, né? Então ele diz, Eufórion recuperando um outro estudioso de Goethe. Eufórion não é um ser humano, mas apenas um ser alegórico. Nele encontra-se personificada a poesia, a qual não está presa a nenhum tempo, a nenhum lugar e a nenhuma pessoa. Então veja, o Eufórion, justamente por não estar preso a nada, ele acaba se jogando de um precipício, porque a poesia moderna, né, representada aqui por ele, ela era livre demais, digamos assim, e por isso ela não poderia se fixar, ela não poderia, digamos, responder ou obedecer totalmente nem aos valores clássicos representados pela mãe, que é Helena, nem aos valores românticos representados pelo pai, que é
o Fausto. E então, por um lado, nós temos o surgimento desse filho, que é o Eufórion, mas por outro lado, nós temos o Mefistófeles alertando sobre a aproximação iminente do Menelau. E com isso se inicia uma série de alusões à guerra civil que se avizinhava e que de fato vai se desenrolar nas cenas subsequentes. Então veja que a guerra acaba sendo um movimento de expansão, pensando naquela ideia de sístole e diástole que eu falei nos vídeos anteriores, e esse movimento de expansão, representado aqui pela guerra, vai destruir alegoricamente ou simbolicamente, enfim, toda aquela Arcádia criada pelo Fausto e lança esse personagem novamente no mundo político e no tempo histórico. Por isso, é bastante interessante notar que na próxima cena o Fausto aparece sozinho pela primeira vez desde a primeira cena dessa segunda parte da tragédia, só que nessa nova cena aqui, ele diz em dado momento que a vista já não o engana, ou algo do tipo, né? Então veja que lá na primeira cena dessa segunda parte da tragédia, o Fausto ele não conseguia olhar para os raios do sol, por exemplo, diretamente, então ele tinha que olhar de maneira oblíqua a partir do arco-íris. Agora não, agora o Fausto ele já está olhando para tudo de frente, digamos assim. Então veja que agora ele é um sujeito que olha para tudo diretamente, ao contrário do que aconteceu naquela primeira cena, quando ele tinha que contemplar os raios do sol a partir do arco-íris. E além disso, essa relação entre as duas cenas também acaba se recuperando, porque se na primeira cena o Fausto estava acordando do sonho com a Margarida, né, porque isso é sugerido graças à composição da primeira cena aqui dessa segunda parte da tragédia, nessa cena mais pra frente, o Fausto ainda está ali envolto pela nuvem provocada pela dissolução da Helena na cena anterior, e nessas nuvens ele acaba vendo uma espécie de fantasma ou espectro, enfim, da Margarida. Então é bastante interessante observar como essas duas cenas se ligam, né? E isso, inclusive, explica um pouco da centralidade de toda essa relação entre Fausto e Helena. É como se depois disso houvesse de fato um recomeço. E se na primeira cena o Fausto era impelido pelo tempo cíclico da natureza, porque ele estava ali em um lugar pastoril, digamos assim, né, em um campo, algo do tipo, agora nessa outra cena ele está no alto de uma montanha e desse lugar privilegiado ele consegue ver as coisas de maneira um pouco diferente. E graças a isso, graças a essa nova visão, uma visão superior do mundo, o Fausto passa a ser impelido pelo tempo histórico que leva à ação que geraria a guerra civil que se desenvolve nas cenas seguintes. Isso porque agora o Fausto quer, segundo ele aqui, conquistar o gozo soberano ao dominar orgulhoso o oceano. Então, a partir desse momento surge um interesse civilizatório e colonizador no Fausto. Ele quer conquistar um território ocupado não pelo ser humano, mas sim pela natureza. Então toda aquela ânsia de totalidade que está presente com ele desde a primeira cena do primeiro livro, se traduz, quando ele diz, por exemplo, que ele já estudou todas as ciências disponíveis na época, toda essa ânsia por totalidade se traduz agora em uma vontade de conquistar a natureza diante da necessidade do progresso. Então agora nós não estamos mais falando de um sujeito em harmonia com a natureza, como aconteceu na primeira cena dessa segunda parte. Nós estamos falando de um sujeito que quer dominar os elementos. O Fausto e o Mefistófeles vão ajudar um dos lados ali envolvidos nessa guerra civil para conseguir algum despojo de batalha. E essa intervenção fantástica promovida pelos dois rompe, segundo nota aqui do Marcos Mazzari, todo o realismo que era usado para descrever aquela batalha, mas ao mesmo tempo isso acaba mostrando o interesse que esses personagens passam a ter no grande mundo da guerra e da política
ao contrário do que acontecia lá no primeiro livro, quando o interesse do Fausto se restringia ao pequeno mundo do seu idílio amoroso com a Margarida. O que não é uma novidade, né, esse novo interesse, já que foi graças à intervenção do Mefistófeles antes que o papel moeda foi inventado logo em uma das primeiras cenas dessa segunda parte. Então veja que a disputa e a tentação de Fausto por Mefistófeles lá no alto da montanha, que faz lembrar aquele trecho bíblico em que o diabo tenta Jesus, né? Essa tentação e esse conflito entre os dois se projetam depois na disputa por poder e por território durante essas cenas que descrevem a guerra civil. E o interesse político acaba se mantendo tanto nessas cenas de guerra em si, mas também depois dessas cenas, ao mostrar uma luta pelo poder envolvendo o Estado na figura do imperador, os militares na figura ali dos soldados e outras pessoas envolvidas com o exército, e outro elemento social que está ali envolvido nessa disputa por poder é a igreja, que aparece aqui alegorizada na figura do arcebispo, que tenta desviar dinheiro para a construção de uma igreja, alegando que só assim o imperador seria perdoado por Deus, já que ele só tinha vencido a guerra graças à intervenção maléfica do Mefistófeles. Então, novamente, o pacto deixa de estar apenas na esfera do pessoal e do espiritual, como era na primeira parte da tragédia, e passa a ser um pacto que é também econômico e político. Então, seguindo aquela lógica de sístole e diástole, a destruição política e bélica acaba levando dialeticamente à reconstrução de todo aquele espaço a partir da conquista do Fausto, que pretende drenar o mar em um território que foi cedido ali pelo imperador, graças à ajuda que Fausto e Mefistófeles haviam dado durante a Guerra Civil. Então perceba como as ambições do Fausto mudaram e agora dizem respeito apenas à conquista do grande mundo. Ele quer o domínio total, ele quer um poder absoluto. E essa ânsia pela totalidade se anunciou desde lá da primeira cena do segundo livro, porque desde aquele momento o Fausto já mostrava um pouco melhor esse seu outro lado. E talvez por isso, aqui nesse segundo livro, o Fausto tenha se tornado mais materialista. Ele deixou um pouco de lado, por exemplo, a magia e passou a se ancorar muito mais em relações sociais, em relações muito ligadas ao material de fato, ao contrário do que acontecia no primeiro livro, que era o momento em que ele sempre recorria ali às artimanhas fantasmagóricas, digamos, do Mefistófeles. O que nós vemos então aqui é o estabelecimento de um conflito de ordem política entre a permanência do passado, que vai ser figurado aqui na permanência da natureza e dos camponeses, e o avanço do progresso, representado aqui pelo projeto civilizatório e destrutivo do Fausto. E nesse jogo de opostos, de um lado nós temos o Peregrino, a Baucis e o Filemon, que vão formar ali o núcleo de preservação do passado, ainda que o casal de camponeses tenha sido testemunha do avanço da ação humana, ao passo que o Peregrino pensou que encontraria ali naquele lugar tudo exatamente como era antes, aquele sítio aprazível de antes. Então, de um lado nós temos esse núcleo, e do outro lado nós temos um núcleo formado pelo Mefistófeles e pelo Fausto, e que esse núcleo acaba tendo ali, digamos assim, um interesse no progresso e, consequentemente, na destruição do passado. E essa tensão vai ser encenada por meio mesmo da oposição entre o espaço aberto e ameno da cabana desses camponeses e o espaço fechado e opressivo do castelo do Fausto, por exemplo. E para demonstrar isso, o Goethe recorre a um expediente muito interessante, porque esses dois núcleos opostos são apresentados ao mesmo tempo. Então, enquanto os camponeses falam com o Peregrino, ali na cabana, o Fausto ordena em seu castelo a expulsão daquelas pessoas
e a destruição daquele espaço. E essa lógica de destruição do espaço me fez lembrar bastante do conceito de cronotopo proposto pelo Bakhtin, né? Porque a destruição daquele espaço ali dos camponeses implicaria na destruição do passado que nele se representa. Então, o tempo se desenvolve e se constrói narrativamente por meio do espaço, e daí o conceito de cronotopo do Bakhtin. De modo que aqui nós temos basicamente dois tipos de tempo, segundo esse mesmo autor. Existe então o tempo que é o tempo da natureza, né, um tempo cíclico, cuja passagem se observa por meio de fenômenos naturais, como por exemplo as estações do ano, o tempo da colheita, o dia e a noite, etc, etc. Né? E exatamente por conta disso o ser humano não tem controle sobre este tempo. E por outro lado, existe também o tempo histórico, que evidencia as marcas da atividade humana no mundo. E, portanto, esse tempo histórico representa simbolicamente o controle do ser humano sobre a natureza, se manifestando por meio da ação. E foi por isso que eu disse em algum momento do passado que o Fausto ele só se coloca no tempo histórico e é impelido à ação pelo Mefistófeles, né? Tanto que é o próprio Fausto que diz em um determinado momento aqui que a ação é tudo. Então, esse tempo histórico, ele acaba se traduzindo em elementos como a arquitetura, a urbanização, a construção aqui de um canal, a drenagem do mar e esse tipo de coisa, como é proposto aqui pelo Fausto. Então veja que essa duplicidade temporal também aparece quando nós pensamos na simultaneidade entre o tempo clássico da Helena e o tempo romântico do Fausto, ou ainda nos momentos que nos sugerem a anulação do tempo e da progressão narrativa, como por exemplo na cena lá da montanha que prepara o Fausto para entrar no tempo da ação e da guerra, nesse tempo histórico. Ou ainda quando nós pensamos em uma cena posterior que acontece ali à meia-noite, depois que a guerra acabou, e essa cena toda ela se constrói de tal maneira, segundo uma nota aqui, que nos parece que essa cena está acontecendo dentro do Fausto quando ele é ali assombrado pelos seus fantasmas, digamos assim. Acontece que esses dois tempos, o tempo da natureza e o tempo da história, eles coexistem aqui no mesmo espaço. E é por isso que existe uma constante analogia que aproxima a ação humana da progressão da natureza, ou do desenvolvimento da natureza. Então, por exemplo, desde lá da noite de Walpurgis, se anuncia ao leitor uma rusga entre os vulcanistas e um outro grupo cujo nome eu não me lembro agora, né? Mas aquela ideia de que o mundo foi feito pela água ou o mundo foi feito pela terra e pela pressão dos vulcões, esse tipo de coisa, né? E uma coisa bastante interessante é que essa mesma dicotomia volta na cena da montanha quando Fausto defende esse grupo de cujo nome eu não me lembro, ao passo que o Mefistófeles acaba representando e defendendo o vulcanismo, né? E olha que interessante, essa defesa do vulcanismo acaba explicando depois o movimento expansivo da Guerra Civil. Então, a criação violenta defendida pelo vulcanismo explica a propensão humana para a guerra, já que é como se a própria natureza nos mostrasse em seu processo evolutivo que a violência pode ser criadora. E é por isso que, segundo essa lógica, o impulso colonizador do Fausto é algo natural quando se quer adentrar o grande mundo da natureza e da política. Mas enfim, isso é uma coisa muito importante também, porque aqui essa ideia da natureza vai estar muito presente também, mas sempre de uma maneira conflitiva, sempre a partir de algum tipo de tensão, ao contrário do que acontecia na primeira parte da tragédia. Antes a natureza era sempre como um jardim, uma praça, uma coisa assim, ou seja, ambientes que são naturais, mas que são controlados pelo ser humano. Aqui não, aqui você tem a montanha que, enfim, não tem como você controlar uma montanha, não é verdade? Mas, como o Fausto, né, pensando nesse movimento todo,
Então veja que curioso, essa defesa do vulcanismo acaba mostrando que esse impulso bélico do ser humano é algo natural, é algo que existe, que encontra correspondência em elementos da formação da natureza, né? Então, enfim, é bastante interessante esse jogo que o Goethe vai fazendo ao longo aqui deste livro. Mas enfim, voltando. Como o Fausto acaba se aliando muito mais ao tempo da política e como ele tem a seu lado o poder militar, político e tecnológico, digamos, o que acontece é que o Fausto ordena que esses camponeses sejam massacrados, sejam retirados daquele território, demonstrando com isso a vitória do tempo histórico e humano sobre o tempo cíclico da natureza. E após a destruição desses camponeses e daquele espaço, vem a meia-noite trazendo consigo os 4 fantasmas que vão assombrar a consciência aqui do Fausto. E esses fantasmas são a privação, a insolvência, a penúria e a apreensão. E o curioso é que esses 4 fantasmas ainda anunciam um quinto, que é a morte que se aproxima. Né? E daí tem 2 trechos que eu gostaria de ler aqui com vocês, que me parecem trechos bastante interessantes. Um está na página 943 e diz o seguinte, esse daqui é a nota introdutória à cena chamada Meia-Noite. Surgida da fumaça que se vola do massacre perpetrado contra Baucis e Filemon, a cena Meia-Noite tem início ao ar livre, com a aproximação das 4 figuras alegóricas. Logo, porém, se desloca para o interior do palácio, aonde a apreensão se insinua pelo buraco da fechadura. No vocabulário do velho Goethe, o termo meia-noite é empregado muitas vezes não só como marcação da cesura entre dia e noite, mas sobretudo enquanto cifra da abolição do tempo, que é uma coisa que eu já havia mencionado antes. No 5º ato da tragédia, assinala-se assim com esta cena meia-noite, o momento em que adentram o palco acontecimentos que parecem desenrolar-se no íntimo de Fausto, encaminhando a sua morte e, por conseguinte, a anulação do relógio e a queda do ponteiro, como explicitarão versos posteriores na cena Grande Átrio do Palácio. E daí continua. E outro trecho que eu gostaria de ler para vocês está na página 963, em que o Fausto, se dirigindo ali a esses 4 elementos, né, diz o seguinte: cruéis fantasmas, eis como tratais as míseras humanas criaturas, até a hora cotidiana transformais em malha horrenda de fatais torturas. Dos demos é árduo libertar-se o ser humano, não há como romper-se o rijo abstrato elo, mas teu poder, tão tredo com o tirano, não vou jamais, ó apreensão, reconhecê-lo. Esse trecho é bastante importante porque aqui o que o Fausto está dizendo, a apreensão, é que ele pode até se libertar ali das garras do jugo de Mefistófeles, né? Mas é difícil ao ser humano se libertar daquilo que está dentro dele, da sua própria consciência. Então, nesse sentido, esse súbito ataque de consciência já anuncia a morte iminente do Fausto, que acontece de fato na cena seguinte, justamente no momento em que os últimos detalhes sobre o projeto civilizatório estão sendo ali resolvidos. E daí na página 983 é que se dá esse fim do personagem, que faz um monólogo bastante interessante. E em um determinado trecho ele diz o seguinte: sim, da razão isto é a suprema luz, a esse sentido enfim me entrego ardente, a liberdade e a vida só faz jus quem tem de conquistá-las diariamente. E assim passam em luta e em destemor criança, adulto e ancião seus anos de labor. Quisera eu ver tal povoamento novo, e em solo livre ver-me em meio a um livre povo. Sim, ao momento então diria, para enfim, és tão formoso. Lembra que a condição do pacto era essa, né? O Fausto ele poderia vivenciar tudo, mas ele não poderia dizer nunca para que as coisas que estavam acontecendo parassem, porque isso seria o sinal de que ele havia atingido a plenitude. Então, para enfim, és tão formoso, jamais perceberá de minha terra havia este vestígio portentoso. Na ima presciência desse altíssimo contento, vivo ora o máximo único momento. Então, finalmente, o
Fausto chegou a esse máximo e único momento e alcançou com isso uma totalidade tão absoluta que o obrigou a dizer: para és tão formoso. E lembra que, segundo os termos, então, do contrato que ele assinou com Mefistófeles, e ele assinou isso com o próprio sangue, o Fausto teria a sua alma até o momento em que ele dissesse essas palavras: para és tão formoso, porque essas palavras demonstram que ele entrou em contato com a totalidade da experiência humana e essa totalidade foi demais para ele, ele não aguentou lidar com isso. Porque no início lá do primeiro livro, o Fausto acreditava que já havia conquistado essa totalidade e por isso teria sua alma garantida. Mas agora, diante dessas suas conquistas do grande mundo e de suas consequências, né, as consequências dessas conquistas, o Fausto acabou percebendo que a totalidade não é tão boa quanto parece em um primeiro momento. Então, diante da morte do Fausto, o Mefistófeles acaba retomando o seu princípio da negação, que ele tinha desde lá do primeiro livro, ainda que agora esse princípio da negação se configure quase como um sentimento de revolta, ao contrário do início, que era uma coisa muito mais assim, irônica, muito mais sarcástica da parte do Mefistófeles. E o que se segue a isso, então, é uma disputa entre o Mefistófeles, que é quase um maestro regendo, ou comandando, enfim, os demônios que vão conduzir a alma do Fausto ao inferno, e os anjos que acabam roubando a alma e conduzindo Fausto para o céu, apesar de todos os seus pecados, tanto no pequeno mundo, quando nós pensamos na tragédia da Margarida, quanto no grande mundo, quando nós pensamos, por exemplo, na destruição daqueles camponeses. E essa cena toda dessa disputa, ela é característica do teatro medieval, onde você tem ali a alma de uma pessoa sendo disputada e julgada por Deus e pelo diabo. Mas o Goethe acaba subvertendo essa tradição ao dar características burlescas, né, a essa cena, fazendo com que tudo perca a sua aura religiosa e sagrada. Porque, afinal de contas, nós estamos acompanhando toda essa cena a partir da perspectiva do Mefistófeles. E o Mefistófeles está se sentindo enganado, porque, afinal de contas, ele teve tanto trabalho ao longo de tantos anos para, no final das contas, perder uma alma que seria a sua, como garantia o contrato. E é engraçado porque o Mefistófeles, ele sente uma espécie de volúpia ao ver ali os anjos, e por isso ele não percebe que esses mesmos anjos estão levando o Fausto embora. Então, o fim no fim das contas, o Mefistófeles acaba se sentindo ludibriado diante de tudo aquilo. E daí na página 1515, existe um momento em que é dito o seguinte, né, que é o momento em que o Mefistófeles está ali encantado com os anjos, e daí ele diz o seguinte: tratai-nos de malditos feiticeiros enquanto sois os bruxos verdadeiros, pois seduzis vós, homens e mulheres, maldita incômoda aventura. É isso do amor a elementar essência? Meu corpo todo em brasa se tortura, mal sinto já da nuca a incandescência. De cá flutuais, de lá baixai para o meu plano. As formas agitai de modo mais mundano. De fato, o aspecto austero em vós é lindo, mas quisera uma vez tão só vos ver sorrindo. Ser-me-ia um gesto eterno, nunca visto dantes. Digo, do modo pelo qual se olham amantes dos lábios é um jeitinho tão somente. Alto marmanjo, és tu quem mais me agrada. Não te orna o ar sonso de padreco em nada. Olha para mim, algo lascivamente. Podia sem desonra andar mais nus, aliás. As amplas vestes são supradecentes. Desviam-se, assim vistos por detrás, são os malandros por demais apetecentes. Então veja que é bastante curioso, porque o Mefistófeles, ele está ali no meio do julgamento, ele pensa que ele vai conseguir argumentar, mas aí quando ele vê os anjos em toda a sua luminosidade, digamos, ele sente esse sentimento concupiscente, digamos assim, né? E por conta disso, então, ele se distrai, e enquanto isso os anjos aproveitam e levam o Fausto embora. E daí, na página 1019, o Mefistófeles encerra dizendo o seguinte: que é isso? Aonde se foram? Voaram? Como? Tomou-me de surpresa esse imaturo bando? Foi-se o tesouro?
Ao alto a súcia carregou-mo, eis por que andaram esse túmulo rodeando, foi-me extraída a posse única e rara, a alma sem par que se me penhorara, raptaram-na com sutil contrabando. E para dar queixa agora, aonde, a quem me dirijo, de quem meu bom direito exijo, logrado e tuidade veste, passas mal, e além disso o mereceste. Pudera, fiz asneira grossa, tanto aparato e em vão, tudo esbanjado. Vulgar luxúria, absurdo amor se apossa do Satanás espezinhado. Então, assim, é muito engraçado, gente. Essa cena aqui nos autos tradicionais, né, seria uma cena toda grandiloquente, etc, etc. Você acaba rindo porque o Mefistófeles ele se sente enganado, coitado. Ele fala, puxa vida, eu fiz tudo aquilo que eu fiz pelo Fausto e tudo isso foi em vão, foram objetos esbanjados, como ele diz aqui, né? Porque afinal de contas, depois de tudo aquilo, arrebataram a alma do Fausto enquanto Mefistófeles estava distraído olhando os anjos. Mas enfim, desse modo nós temos finalmente a última cena do Fausto que se passa no céu, onde a alma desse personagem é acolhida. E a descrição do céu se baseia, segundo a nota aqui dessa última cena, na Divina Comédia do Dante e recupera também quase um misticismo neoplatônico. Então é como se esse céu que aparece aqui no fim fosse o céu de fato e não mais aquele céu encenado do primeiro prólogo, não, melhor dizendo, do segundo prólogo da primeira parte aqui dessa tragédia. Mas enfim, o fato então é que, tendo dito tudo isso, fica um pouco mais fácil entender por que essa peça é considerada como um dos marcos iniciais da modernidade. Primeiro porque a noção de indivíduo acaba nascendo junto com o Fausto. O Fausto, como outros livros, acaba sendo um desses marcos iniciais de toda essa mudança na nossa percepção do que é o indivíduo. Segundo, porque essa noção de individualidade já nasce problematizada aqui no Fausto, quando nós pensamos, por exemplo, nas várias transformações que esse personagem tem ao longo das duas partes que compõem essa tragédia. O Fausto ele não permanece o mesmo ao longo de toda a peça. Ele tem variações assim gritantes de uma parte para outra, por exemplo. Né? Essa problematização da individualidade também aparece quando nós pensamos, por exemplo, nas várias identidades que o Mefistófeles vai assumindo ao longo da peça, e isso é muito bem tematizado em um livro que eu li recentemente, para o qual eu já fiz vídeo aqui também, que é o Identidades. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Na verdade, eu vou deixar lá embaixo o link para toda uma playlist onde consta vasto material aqui deste canal sobre essa questão da representação do diabo, do pacto fáustico, enfim. Além disso, pensando neste livro como elemento que demarca a emergência da modernidade, sobretudo no caso deste livro 2, o Goethe acaba demonstrando um processo de formação de um mundo moderno que comportasse um sujeito tão contraditório quanto o nosso amigo Fausto aqui. E por fim, essa subjetividade ligada ao progresso, à ação, ao contraditório e ao dialético é um dos grandes paradigmas da modernidade, como bem notou lá o Hegel, né, na Fenomenologia do Espírito. E isso, de certa maneira, é muito bem, digamos, tematizado quando nós pensamos nos comportamentos aqui do Fausto, principalmente nessa segunda parte. Então veja que a noção de progresso e a noção de novidade como categorias positivas, que são valores fundantes da modernidade, essas duas categorias positivas elas surgem aqui, elas são positivadas, né, o progresso e a novidade são positivados aqui no Fausto do Sr. Goethe, e é justamente por conta disso que esse daqui é um livro que, apesar de ter aí um bom tempo desde sua primeira publicação, permanece bastante atual. Enfim, foi uma verdadeira odisseia, né, terminar aqui essa leitura conjunta, mas apesar de ter se passado tanto tempo, acredito eu que no caso de leituras tão densas quanto essas daqui, né, quanto essa daqui, é importante você ter um tempo para maturar as ideias, para pensar, para ler, para reler,
Então me parece que esse um ano aí de folga, digamos, foi bastante produtivo, foi bastante proveitoso. Evidentemente que essa daqui não é uma leitura que pretende esgotar as possibilidades aqui do Fausto, né? Talvez nenhuma leitura faça isso ou tenha essa pretensão. E justamente por conta disso, nesse momento aqui já dá vontade de voltar e reler o livro desde o início para poder ver se algo mudou em todo esse meio tempo, não é verdade? Mas enfim, essa é uma tarefa para um outro momento, certo? Fica aqui o meu agradecimento pelo acompanhamento ao longo de todo esse tempo. Né? Eu espero que vocês tenham tido uma experiência tão proveitosa e tão prazerosa quanto a que eu tive a partir da leitura aqui deste livro. Agora eu não sei qual será o próximo dentro daquele meu projeto de ler as leituras fáusticas. Não sei se eu leio o Dr. Fausto, do Thomas Mann. Eu não sei se eu leio aqui o Paraíso Perdido, do Milton. Não sei, ainda estou pensando no que farei daqui para frente. E ainda estou pensando se farei isso como projeto de leitura coletiva ou se eu faço uma leitura individual. Enfim, estou ainda organizando o meu pensamento quanto a isso, certo? Em todo caso, eu vou deixar lá embaixo o link para todas essas playlists que eu fui mencionando aqui, né, onde você pode encontrar outros materiais sobre essa mesma temática. Deixarei lá embaixo também o link para onde você pode comprar os livros, daí adquirindo pelos links você me ajuda um pouquinho também. Vemo-nos em um próximo vídeo e um amplexo.